Fala, quarto ano! Vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje nós damos início ao capítulo 5, que tem como temática passa, passa, tempo, tic-tac. O que será que isso quer dizer? Lembra alguma coisa vocês, essa temática? Né? Ou melhor, destacando essas palavras-chave, lembra alguma coisa para você? Vamos ver o que o roteiro nos traz e depois a gente vai enfatizar isso aí lá no nosso livro. Tudo bem? Vamos lá? Pegando o seu roteiro aí, peguei o meu aqui, beleza? Então hoje em história nós vamos identificar diferentes formas de mensurar o tempo, conhecer diferentes tipos de marcadores de tempo, como relógios e calendários. Então esses são os objetivos que a aula de história hoje traz. Dando continuidade aqui no nosso roteiro, lá em história, nós vamos trabalhar as páginas 64 a 67. Eu peço que vocês façam uso dessa leitura aqui, dá um cliquezinho aqui, faz a leitura do artigo que a revista Galileu traz, é muito bacana, que eles estão falando sobre calendário. Depois a professora trouxe vídeos falando sobre as diferentes formas de medir o tempo para vocês, tá bom? E ainda, esse vídeo é bem legal, então assistam bem antes de fazer as atividades, por favor, tá bom? Para que vocês não tenham dúvidas na hora de realizar a atividade. Depois que nós fizermos a leitura, vocês irão realizar as atividades, copiar e responder no caderno o que tem as perguntas da página 65 e irão responder no livro a página 67, beleza? Vamos lá no nosso livro? Cada um aí abrindo seu livro na página 64, vamos lá. Beleza, já abri o meu aqui, né? Então, aqui nessa primeira parte do nosso livro, deixa eu colocar em uma única página para ficar bacana, para vocês visualizarem melhor. Beleza. Aqui, na primeira página, ele traz em destaque para a gente uma imagem, né? Imagem essa que ele está se referindo a um grande relógio, né? Como vocês podem perceber aí. Neste capítulo, vocês irão refletir sobre as formas de perceber e registrar o tempo. Isso vocês vão observar que é diferente para as culturas, as épocas e principalmente para os lugares, tá bom? Agora eu quero que vocês tentem fechar os olhinhos e façam uma reflexão sobre o que o tempo representa para você, né? Vamos fechar o nosso olhinho e imaginar o que a professora está falando. O que o tempo representa para mim? Só um relógio fazendo tic-tac, tic-tac? Ou ele representa mais coisas na nossa vida? Né? Que sensações eu sinto quando eu fecho meus olhos, paro de pensar em qualquer outra coisa e penso só no tempo? O que será que vem à minha mente? Né? É lógico que cada um de vocês vão ter respostas diferentes sobre o que cada um pensa do tempo, né? E enxergam o tempo de formas diferentes também. A percepção de um adulto sobre o tempo é igual ou é diferente à de uma criança? O que vocês acham? Por exemplo, nos aniversários, vocês já devem ter ouvido o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, a titia. Quando você pergunta que idade você está fazendo, né? Quantos anos você está fazendo hoje? E aí algumas pessoas brincam, já faz tanto tempo, depois dos 15 a gente nem comemora mais. Ou então, depois dos 15 a gente nem conta mais, né? Para uma pessoa de mais de 40 anos, o tempo representa o quê? Que já teve um grande histórico, de grandes histórias que passou na vida dela. Agora, para um aluno do quarto ano que tem 8, 9 anos, como será esse tempo? Imaginem aí. Façam esses questionamentos a vocês. Né? Dando continuidade aqui no nosso livro, ele pede
aqui na página 65, que é uma das páginas que a professora falou que vocês vão copiar, é a página que vocês vão copiar essas perguntas lá no caderno de vocês, beleza? Nessas perguntas, ele pede que vocês observem a imagem do relógio, que é esse aqui, tá? Que está na página 64, que é chamada de horloge, que é um relógio astronômico muito antigo. E baseado nele, você vai responder essas perguntas que estão aqui nessa página. Ok? Dando continuidade, na próxima página ele diz: imagine se palavras como segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos não existissem. Como você contaria o tempo? Né? Como é que eu contaria esse tempo? Seria possível agendar compromisso com as pessoas e organizar as atividades cotidianas? Nesse capítulo, você vai compreender diversas formas de perceber como a contagem e o registro do tempo influenciam a sua vida e a vida de diversas outras pessoas. Então, ele começa com o tema: quanto tempo o tempo tem? Né? Você já estudou nos capítulos anteriores que, com base em evidências, os cientistas afirmam que o universo existe há aproximadamente 14 bilhões de anos. A gente estudou isso aí lá no início, né? Lá na sala de aula. E você viu também que o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos e que os primeiros hominídeos surgiram há mais ou menos 6 milhões de anos. Você também já estudou que a espécie humana, a Homo sapiens, surgiu apenas há 200 mil anos. Falamos em bilhões, milhões, milhares de anos. Em que ano nós estamos? Ele traz 2 calendários, 2020 e 2021. Você vai responder as questões que estão na página 67, falando sobre esses calendários. E aí ele diz bem aqui no 3, ó. Com mediação do professor, converse com seus colegas sobre o ano em que vocês estão e o tempo em que surgiu o universo, o planeta e a humanidade. Agora, em relação a essa questão, eu vou mediar perguntando a vocês. Dentre o ano que nós nos encontramos, será que as paisagens, o ambiente, as pessoas estão igual daquela época? Claro que não, né? Sabemos que muita coisa mudou, principalmente o surgimento da tecnologia, né? Então, sobre esse ano que nós estamos, que grandes invenções, o que esse ano traz pra gente? E depois você vai pegar o que a professora acabou de falar e na questão 4 você vai concluir e explicar para mim a que conclusão você chegou sobre o ano em que nós estamos e o tempo que o mundo, há tanto tempo que o mundo existe, tá bom? Aqui nós temos uma outra temática que começa as referências de tempo. Você sabe o que significa as siglas AC e DC? AC significa o quê? É isso aí mesmo, quarto ano. AC significa antes de Cristo e DC, depois de Cristo. Quando dizemos que estamos no ano de 2020, 2021, 2022 ou 2023, essa contagem é determinada em relação ao nascimento de Cristo. Como Jesus foi uma pessoa muito importante para vários povos e culturas, ele se tornou a referência de tempo para os cristãos. Mas saiba que quando ele nasceu, já existiam pessoas vivendo há muitos milênios no Egito, na Grécia, em Roma, na Palestina e em muitos outros lugares. Você lembra o que estudou a respeito dos dinossauros? Os dinossauros já tinham desaparecido há milhões de anos antes do nascimento de Cristo, lembram? Para refletir isso aí, aqui nós temos um painel mais antigo chamado de Cristo Pantocrator, tá? Que é datado no século VI, com a representação iconográfica de Jesus de Nazaré, o Cristo, no mosteiro de Santa Catarina, no Egito. Então, baseado nesse texto que eu acabei de ler para vocês e expliquei um pouquinho, a nossa aula de história ela vai até aí e eu quero que vocês reflitam
sobre o que ele traz aí pra gente sobre o tempo nesse ambiente aí, tá bom? Eu deixei também para vocês e chamo a atenção aos detalhes das fotografias. Prestem atenção no detalhe das fotografias de antigamente com as fotografias que nós temos agora, né? É um detalhe importante também para a gente visualizar e analisar, tá bom? Lá, dando continuidade, de acordo com a história, nós podemos perceber que a historicidade no tempo e no espaço está relacionada aos acontecimentos e os processos de transformação e manutenção das estruturas, tanto sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como ele problematiza para a gente o significado das lógicas e das organizações cronológicas de acordo com as coisas aconteceram, tá bom? Então, mensurar o tempo nas sociedades humanas em diversos períodos históricos não foi nada fácil. Vocês sabem que, de acordo com o que a gente estudou sobre a história dos hominídeos, ainda há grandes vestígios e controvérsias se o que os paleontólogos, os historiadores encontram realmente é verdade ou não, né? Então, isso é uma coisa para ser considerado também nas relações entre o passado e o presente. Bem como a criação da agricultura, por exemplo, a organização do tempo escolar também possibilita a exemplificação sugerida, né? O nosso tempo escolar. Quanto tempo os alunos do 4º ano têm que passar na escola, do início do ano até o final, para que eles possam ser aprovados para um 5º ano, para a série seguinte? Ah, quanto tempo falta, professora, para a gente entrar de férias, né? Isso são coisas relacionadas ao tempo também. Então, levem em consideração tudo que a professora falou. Não esqueçam de fazer a leitura do texto sugerido e principalmente dos vídeos. Beijo e até a próxima aula de História.